Muito obrigado. Que muito bom estar aí novamente com você, na sua casa, no rádio, no canal do YouTube, para estudar a maravilha do ensinamento da Seiichi Onoye. Hoje nós temos a grata satisfação de estudar um livro de autoria do professor Seiichi Taniguchi, que é o livro Reflexões sobre a Vida. E nesse livro, Reflexões sobre a Vida, o professor Seiichi ele nos conta o capítulo que nós vamos estudar é sobre ordem e liberdade. E durante esse período curtinho, rapidinho, que a gente vai estar aí estudando, eu gostaria de convidar vocês para sentirem com a alma, com o coração, aquilo que o professor escreve. Ele diz na página 151, é preciso haver ordem em nossa vida. Ordem é lei, é precisão, é repetição. Não se observa a ordem naquilo que ocorre apenas uma vez. Por isso, não devemos temer nem nos fartar com as repetições. Devemos viver o dia a dia de modo metódico e organizado, obedecendo às leis de Deus. Nessa hora, conseguiremos adentrar no reino de Deus de forma mais segura. Quando a vida de um indivíduo perde a ordem e deixa de ser metódica e organizada, ela se distancia de Deus. Ele oculta Deus e se corrompe, confundindo desmazelo com liberdade, buscando o belo no ócio e tendo a ilusão de que desordem seja diversidade. Não há progresso no desmazelo, no ócio, na desordem, mas numa vida ordenada, porque esta é a autorrealização da vontade divina, a manifestação da alegria de Deus. E o professor, então, no capítulo, ele vai falando da importância de manter as coisas em ordem no seu trabalho, na sua casa. E nós, eu acredito muito assim que para os orientais, quando se fala em ordem, fala-se de disciplina, para os orientais isso é muito mais fácil, né? Para os ocidentais a gente sempre procura dar um jeitinho, né? Em tudo quanto é coisa a gente dá um jeitinho. E o texto em si, quando eu estava estudando, ele vai falar do modo de viver da Seiichi Onoye, no sentido de que quando nós colocamos a nossa mente em ordem, é natural que as coisas ao nosso redor também comecem a se manifestar de uma maneira ordenada. Então ele diz, quando você confunde a ordem com o ensinamento, dizendo assim, não precisa ter ordem, o homem é filho de Deus perfeito, maravilhoso, tudo é bom, as pessoas muitas vezes se confundem. E sabe por que se confundem? O professor Masaharu Taniguchi, ele conta uma história no livro Meditando sobre a Vida, muito interessante. Ele diz assim que havia um ladrão, e esse ladrão, ele começou a roubar os adeptos da Seiichi Onoye. Olha só, a ordem da vida dele era roubar os adeptos da Seiichi Onoye. E sabe por que ele roubava os adeptos da Seiichi Onoye? Ele tinha uma ordem. Sabe qual que era o conceito de ordem dele? Ele roubava os adeptos da Seiichi Onoye porque nenhum adepto fazia denúncia contra ele. Olha que interessante. Por quê? Porque eles, confundindo imagem verdadeira e fenômeno, eles diziam, um dia ele vai melhorar, um dia ele vai melhorar. E o professor diz, essa não é o modo de viver da Seiichi Onoye. Aí ele nos conta uma outra história. Um dia entrou um ladrão na casa do mestre Masaharu Taniguchi e estava lá a professora Teruko Taniguchi. Sabe o que ela fez? Pegou um guarda-chuva e saiu batendo no cara com guarda-chuvada. Olha a diferença. Enquanto ela pegou com o guarda-chuva e batia no ladrão, os adeptos da Seiichi Onoye simplesmente não denunciavam a pessoa. Quem está correto? A pessoa que denunciava ou a professora que bateu de guarda-chuva no ladrão? O professor Masaharu Taniguchi, ele diz assim, o fenômeno, quando está manifestado, quando Deus se manifesta e aparece um fenômeno que é falso, como essa aparência de um ladrão que vem na sua casa, qual é a maneira que você tem para se livrar disso e dar uma oportunidade para que ele realmente compreenda que é filho de Deus? É simplesmente fazer a denúncia. Vai lá e faz a denúncia. Olha aqui, a pessoa levou aquilo que é meu. Então, ele vai ter que pagar pela lei do homem aquela falha que ele teve no seu caráter, na sua conduta, e aí sim, talvez ele vai ter uma oportunidade de fazer uma reflexão, de se regenerar. Poxa vida, essa minha ação equivocada me levou a essa situação de estar aqui agora atrás do cárcere, atrás da cela.
Então, muitas vezes a pessoa fala, não, ele é filho de Deus, isso tudo vai melhorar. Não é esse o modo de viver. Esse é o modo de viver alienado, não é o modo de viver da Seichonoye. O modo de viver da Seichonoye é pôr em ordem aquilo que é em ordem. Aquilo que está em cima, o que está embaixo, está embaixo, o que está na esquerda, está na esquerda, o que está na direita, está na direita. E assim o processo vai se concluindo naturalmente. Por isso que muitas vezes as pessoas se confundem. Quando nós dizemos na Seichonoye, a doença não existe, nós não estamos falando desse corpo carnal, físico, que sofre por processos de transformação. Nós estamos nos referindo àquilo que independe da manifestação física. O corpo físico do homem, ele é a projeção de ondas mentais e espirituais da imagem verdadeira do Filho de Deus. É o veículo que nós, como espíritos, usamos para manifestar neste mundo de expressão a missão que nós recebemos de Deus. Cada um de nós tem uma missão. A sua missão qual é? Como saber qual é a sua missão? E muitas das vezes, pela falta de ordem mental, nós não sabemos qual é a nossa missão. E aí então se confundem, né? Ordem e desordem. E a pessoa acaba sofrendo. Então ele diz assim, qual é, em primeiro lugar, você que está vendo a gente agora, qual é você que é filho? Qual é a sua missão como filho? Ser um excelente de um filho. Como a gente sabe que a gente é um excelente de um filho? Quando a gente compreende que este corpo que você recebeu de presente dos seus pais é, na verdade, o templo onde habita a vida de Deus. E como é um templo que habita a vida de Deus, o que a gente faz para manter este templo saudável? Cuida do templo saudável. A gente começa a olhar para este corpo e não vê mais ele como um simples corpo carnal, material, cheio de limitações, mas olha para ele como a expressão grandiosa da vida de Deus e começa a colocar em ordem as coisas que estavam em desordem. Então, colocando a ordem em mente, a mente em ordem, a gente começa a naturalmente colocar o corpo em ordem, as coisas ao nosso redor em ordem, e aí não há confusão. E a confusão ocorre quando a gente, ou por interpretar de maneira equivocada o ensinamento, diz assim, na Seichonoye, nós ouvimos que o homem é filho de Deus, perfeito e maravilhoso, portanto, eu estou tomando aqui o meu remédio, e então eu vou deixar de tomar o remédio. Então, está correto a sua atitude mental? Está errada. Porque quem pode dizer para você, pode parar de tomar o remédio, é o médico que receitou esse remédio para você. O preletor da Seichonoye, nós da Seichonoye, nós não vamos dizer isso. Mas nós temos certeza absoluta que quando você coloca a mente em ordem, aí está escrito na Sutra Sagrada, quando Deus se manifesta, realiza-se o bem, a justiça, a misericórdia, se ajusta cada um no seu respectivo lugar, as coisas começam a entrar naturalmente em ordem. As coisas passam, a gente passa por um processo natural e aí tudo vai ficando bem. Ok? Nós vamos dar um segundinho aí para os nossos patrocinadores, e aí já voltamos para continuar esse estudo e quero contar para vocês um relato que aconteceu comigo esses dias atrás. Muito obrigado. Quero ser livre. Mas eu quero uma liberdade que liberta, não uma liberdade que aprisiona. Quero fazer o que precisa ser feito, aquilo que eu acredito de verdade, porque só fazer aquilo que eu tenho vontade não me torna uma pessoa livre. A disciplina e a organização não limitam a minha vida. Pelo contrário, sem isso não tenho a liberdade para crescer e me superar a cada dia. Ser livre para mim é conseguir me colocar no lugar do outro e abrir mão de sempre ter razão. Quando eu venço meu orgulho, me sinto verdadeiramente livre. Olhando só para o meu corpo e para as minhas limitações, eu não consigo descobrir meu verdadeiro valor. Quero ser livre para reconhecer em mim mesmo as infinitas possibilidades. Quero ter formas alternativas de viver o meu cotidiano. Acredito que o meu estilo de vida traduz a liberdade da minha alma. Me sinto livre quando dedico a minha vida em benefício das pessoas. Por meio do meu trabalho, a minha vida se expande. Me sinto livre quando consigo ter respeito em minhas relações. Liberdade
é poder ser sincero com alguém, é poder fazer o outro feliz. Aprender diariamente é a minha maneira de ser livre. O conhecimento amplia a minha mente e potencializa as minhas ações. Às vezes é muito mais fácil copiar os outros, seguir os caminhos já trilhados pela maioria. Mas imprimir a minha marca em tudo que eu faço é o meu exercício de liberdade. Liberdade é assumir a responsabilidade por tudo que acontece ao meu redor. É entender que cada um dos meus atos gera um impacto no todo. Viva livre! Viva livre! Viva livre! Viva livre! Muito obrigado. Como eu disse para vocês, outro dia atrás eu passei por uma situação complicada. E a situação complicada foi justamente porque eu fui para o médico. E no médico, a médica que me atendeu disse que eu estava com uma suspeita de pneumonia. E ela começou a tratar a pneumonia. E eu comecei a tomar o remédio da pneumonia. Era um antibiótico muito forte. E o antibiótico muito forte, ele me causou uma reação, porque, na verdade, eu fiquei com a imunidade bastante baixa. Um dia desmaiei e, quando acordei, estava no hospital. Mas aí, o susto foi o quê? Foi justamente porque o médico que me atendeu no hospital, ele começou a dizer que existia no meu pulmão 3 tumores. E ele estava super preocupado. E ele disse, então, que a gente ia começar um tratamento para esse tumor. E eu, como a minha mente estava em ordem, eu disse para ele, olha, doutor, eu acredito que o senhor é Deus. Tudo que o senhor disser para mim está ótimo, e eu vou fazer. Mas o que eu quero é antes falar com a minha médica. E aí a minha médica falou com ele e tal, e ele queria suspender o antibiótico, mas continuaram com o antibiótico. E aí ele esperou vir a biópsia do pulmão para poder realmente começar o processo de quimioterapia. E nesse processo, então, eu fiquei lá quase que 20 dias no hospital, estava me apaixonando pelo hospital, confesso para vocês que estava tudo maravilhoso, mas daí, de repente, ele me deu a alta, pode ir embora, e não vinha o resultado da biópsia. Aí eu continuei botando a minha mente em ordem. Eu não entrei num processo assim, tipo, eu sou o preletor da Seichonoye, eu devo ter jogado pedra na cruz, por que eu estou pagando esse pecado, por que eu desmaiei, por que o pulmão estava ruim, por que eu tenho um tumor, ou por que eu tenho pneumonia. Eu simplesmente pensei que o Bodhisattva, que reflete os sons do mundo, estava querendo ensinar alguma coisa. E eu tinha mais a que agradecer. O fato de estar vivo, o fato de poder perceber o amor de inúmeras pessoas que oraram por mim, o fato de, daí receber a visita da minha mãe, da minha sobrinha, do meu irmão. E aí, passado uns dias, quando veio o resultado da biópsia, aí a minha médica falou assim, José, eu tenho uma historinha para contar para você, tá bom? Tá bom, pode contar. Ela falou assim, você conhece alguém que já ganhou na Mega Sena acumulada? Eu disse, não. Ela falou, pois é, a bactéria que apareceu no seu pulmão é a Mega Sena acumulada. Existem várias bactérias que causam a pneumonia, a sua é a pior de todas. Aquele tumor que apareceu, que o médico disse que estava no seu pulmão, na verdade não é um tumor. São feridas que a bactéria causou no seu pulmão pelo fato de a gente estar tratando, ela já não existe mais, a bactéria morreu, gente, olha que triste. A bactéria morreu, e como a bactéria morreu, ela antes de morrer, ela arranhou o pulmão, feriu muito o pulmão, e o pulmão é muito sensível, criou essas manchas. Então, por isso que foi essa situação. Tudo bem? Tudo bem. Então, agora você vai continuar o tratamento. E aí, claro que eu continuei o tratamento. Continuei o tratamento por quê? Porque eu tinha que seguir a ordem médica. Porque se eu não sigo a ordem médica, o que acontece? A minha família vai ficar preocupada. Minha mãe fica preocupada. Minha mãe ficando preocupada, ela vai ligar para mim, ela vai mandar recado, ela vai mandar meus irmãos ligar, meus sobrinhos ligarem, vai criar um estado emocional
ruim, no estado emocional ruim, a doença se manifesta, e aí então não podia haver melhora. Então, nesse processo todo, eu falei assim, não, doutora, maravilha, né? Eu também pensei, né, 1000 vezes uma pneumonia do que os 3 tumores que estava na suspeita. E continuei agradecendo. E graças a Deus, né, aí fiz novos exames, o tumor, as feridas desapareceram, não tem mais nada e tal. E, enfim, fui feliz para sempre. Então, a liberdade do homem, a liberdade do ser humano é manifestar Deus na sua plenitude, mas a fé do ser humano, ela não pode ser uma fé cega, uma fé tolhida. A fé, ela proporciona a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é a compreensão de que Deus se manifesta em mim, através de mim, que Deus se manifesta nas pessoas ao meu redor, através das pessoas ao meu redor, que Deus se manifesta, enfim, em todas as circunstâncias. E quanto mais você ora, quanto mais você se acerca de Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, mais as coisas que não são boas, que não são naturais, tendem a desaparecer. E muitas coisas tendem a desaparecer, às vezes se manifestam. E às vezes aparecem na tela de projeção do mundo físico em forma de doença, em forma de uma desarmonia aparente, em forma de uma insatisfação. E a gente que tem fé religiosa, ao colocar a mente em ordem para conviver com a verdadeira liberdade, o ser humano livre que existe dentro da gente, a gente começa a fazer a prática da meditação, começa a ler a Sutra Sagrada com mais intensidade, com mais carinho, você começa a fazer um caderno de elogio com mais intensidade, com mais atenção. E nesse processo todo é que a gente precisa fazer o esforço para mudar a mente. Mesmo que aparentemente o médico disse existe a doença, você deve fazer o seu esforço para fitar aquilo que existe por detrás do corpo. E esses esforços, no nosso modo de viver da Seichonoye, ele se manifesta, por exemplo, ao ler o livro sagrado, ao ler a revista, ao participar de um seminário nas academias, nas regionais doutrinárias. Agora mesmo, na próxima semana, no dia 23 de julho, nós vamos estar realizando a Convenção dos Jovens, tanto aqui na cidade de São Bernardo do Campo, quanto em Florianópolis. Então, todos vocês estão convidados para fazer este esforço para reunir as pessoas, seus colegas, seus amigos, e juntos entrarem nessa onda, nessa vibra positiva da Seichonoye, maravilhosa da Seichonoye, de ver que a gente não está sozinho pensando, vivendo a Seichonoye. Que às vezes a gente pensa, será que só eu que estou pensando que eu sou filho de Deus? Será que eu não estou doidão? Não, existem um montão de gente que está aí praticando a Seichonoye, fazendo esse esforço de viver na fé, né, no cotidiana, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Então, o modo de viver da Seichonoye consiste em crer que a ordem do mundo divino, ela se projeta neste mundo fenomênico através de um aparato, através de um mecanismo chamado postura mental correta. A postura mental correta, na Seichonoye, nós aprendemos a exercitar através da prática da meditação. E é importante se esforçar justamente porque o fato da gente não ser habituado a meditar é que, às vezes, leva a gente ao ócio, ou seja, à preguiça. E aí, nessa preguicinha, amanhã eu faço, a gente acaba nunca fazendo. Então, eu também, às vezes, eu tenho preguiça de fazer a meditação. E, para mim, o mais difícil para fazer a meditação, sabe qual é? É se colocar em posição de oração. Porque, a partir do momento que eu levanto da cama, que eu sento ali na cadeira, que eu me coloco em posição de oração, aí é tranquilo. Aí já estou no mundo da imagem verdadeira, aí vai. Mas, às vezes, para sair da cama até a cadeira, e até a cadeira não significa que a cadeira está lá do outro lado, porque o meu quarto é pequenininho. É só sair da cama, já cai dentro da cadeira. Mas, às vezes, é necessário esse esforço consciente. A fé leva ao esforço consciente. E o esforço consciente acaba, então, de alguma maneira, manifestando na nossa vida prática a ordem. E aí, quando a ordem se manifesta, você começa a colocar em ordem as coisas ao seu redor. Então, de repente, esses dias essa ordem manifestou em mim e eu abri meu guarda-roupa, depois de uma meditação,
com muita coragem e falei, é hoje que eu vou mudar esse guarda-roupa. Aí eu fui lá no guarda-roupa. Aí tirei coisa, tirei papel, tirei 2 sacos de papel dentro do guarda-roupa, que você coloca um pedacinho de papel, folhas que você não usa para nada, vou deixar aqui, depois eu jogo. Cartão, não sei o quê. E, de repente, você observa que aquilo está entulhado ali dentro, não sendo útil para nada. Aí eu separei aquilo que é para o lixo, aquilo que é reciclado, e mandei lá para reciclar, para poder cooperar com o meio ambiente. E, de alguma maneira, quando a ordem se manifesta, vem essa coragem de você deixar dessa preguicinha e colocar as coisas realmente em ordem no seu dia a dia. Então, por isso, queria convidar vocês todos que estão nos vendo agora, que vocês procurem fazer o seu esforço diário. O seu esforço diário é mudar aquilo que você precisa mudar resolutamente, tomar firmemente a decisão, aquilo que eu preciso mudar não é mudar depois, é mudar agora. Agora, depois que você ouvir essa palestra, se você tem algo para mudar na sua vida, tome a firme decisão que, obedecendo à voz interior, à voz do seu Deus interior, você deve imediatamente, agora, nesse exato momento, tomar a postura mental de, eu preciso mudar essa situação na minha vida. Deus me orienta. Qual é a melhor ação para botar em ordem essa situação? E seguindo essa orientação de Deus, entre em ação imediatamente, sem medo. Que se é a orientação de Deus, por mais que o tumulto se manifeste, de repente, quando você toma ação, o tumulto aparece, daqui a pouco ele faz, desaparece imediatamente. Pois está escrito, quando Deus se manifesta, realiza-se o bem, a justiça, e tudo fica bem. Então, o modo de viver da Seichonoye consiste em ter a mente correta, a ordem da mente correta vai fazer com que o seu corpo fique em ordem, que a sua vida fique em ordem, que o seu trabalho, a sua mesa fique em ordem, limpa, que o seu telefone fique limpo, que seu computador fique limpo, que na sua casa o seu quarto fique limpo, que você ajude de alguma maneira a manter esta ordem. E aí, quando a gente vê que a ordem se manifestou na mente, é natural que a ordem se manifeste no nosso meio ambiente, no meio em que você vive. Tudo bem? Faça seu esforço, procure participar dos eventos da Seichonoye. Para saber mais da convenção, entra lá no site www.sni.org.br, que você vai ter todas as informações necessárias e venha participar com a gente desse grandioso evento. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Descubra seu potencial interno e os segredos para se tornar um grande vencedor. No livro Sua Missão é Vencer, escrito pelo preletor Junji Miyaura, você vai encontrar forças para se tornar um grande vencedor. Adquira já o seu. Você pode adquiri-lo em uma das nossas sedes espalhadas pelo Brasil. Saiba onde existe uma próxima a você pelo site sni.org.br ou através do nosso atendimento ao cliente pelo telefone 0 operadora 11 5074 4180 ou pela nossa loja virtual livrariasni.org.br. Seja você também um mantenedor do programa Seichonoye na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou 0 operadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado. Oração para exteriorizar nossa luz interior. Deus é nosso Pai. Deus é luz. Não uma luz de origem material, mas uma luz eterna que ilumina o interior de todos os seres
e faz com que eles, por sua vez, iluminem uns aos outros. Eu sou filho de Deus, e por isso a luz de Deus brilha no âmago de minha vida. A luz de Deus ilumina a mim, a todas as pessoas e todas as coisas. Por onde vou, desaparecem todas as trevas e resplandece a luz. Eu nasci para trazer a este mundo a luz de Deus. A luz de Deus é a luz do amor, da sabedoria, da paz, da harmonia, da alegria, da cura milagrosa. Eu nasci, pois, para trazer a este mundo o amor e a sabedoria de Deus, a paz e a harmonia, e para dar alegria aos que choram e curar os que padecem de doenças. Deus me enviou a este mundo para que eu, na qualidade de filho de Deus, ilumine toda a humanidade. Levar minha luz a todas as pessoas é, portanto, a sagrada missão a mim atribuída. Por isso, ilumino com minha luz todos aqueles que de mim se aproximam. Esta luz, sendo proveniente de Deus, é inextinguível. Nem as mais densas trevas, nem os mais fortes obstáculos serão capazes de apagá-la. Não é apenas em mim que existe a luz de Deus. Ela existe no interior de todas as pessoas. Os budistas chamam-na de natureza búdica. Os cristãos chamam-na de Cristo interno. Unicamente a luz conhece a luz. Unicamente a luz atrai a luz. Eis que conscientizei agora o fato de que, sendo filho de Deus, no meu interior existe a luz de Deus. A luz de Deus passa a brilhar resplandecentemente no interior das pessoas que a conscientizam. Iluminando os outros com minha luz interior, também eles passam a exteriorizar a sua luz interior, pois os semelhantes se atraem, ou seja, a luz atrai a luz. Quando todas as pessoas do mundo exteriorizarem a luz de Deus que existe no interior de cada um, a paz se instalará na terra e este mundo será um verdadeiro paraíso. Eu vim para fazer deste mundo um paraíso. Eu sou realmente um filho de Deus. No meu interior existe a luz de Deus, a qual ilumina o mundo todo. E onde resplandece esta luz não há trevas, não há doenças, não há tristezas, não há sofrimentos, não há desarmonias, não há conflitos. Todas as pessoas vivem em harmonia, respeitando e reverenciando uns aos outros. E assim realiza-se o paraíso neste mundo. Neste momento, aprofundei mais a consciência de que sou filho de Deus e sinto a minha alma elevar-se na mesma medida do aprofundamento dessa consciência. Quanto mais se elevar a minha alma, mais intensa se tornará a minha luz interior e poderei iluminar o mundo todo. Então, cada uma das pessoas iluminadas pela minha luz interior passará a exteriorizar o seu Cristo interno, isto é, a sua luz interior, e louvará a Deus único. Graças vos rendo, ó Deus Pai, por esta grande bênção que destes a todos nós.